O Evangelho não trabalha com essas categorias epistemológico-gregas que nos foram ensinadas na religião, onde você é de Deus se souber mais doutrina, mais catecismo. Para ser batizado tem que ter um curso inteiro de batismo, até para casar tem que fazer um curso enorme, tudo é preparatório, tudo é greco-romano, tudo é aristotélico, mas no Evangelho as coisas têm a ver com o como delas. Como? Com o modus operandi. Quando perguntaram a Jesus sobre aquela pergunta completamente cretina e idiota, Senhor, quem é o meu próximo? E foi um acadêmico. Aí Jesus, depois de contar essa história, virou para esse acadêmico interessante e teórico da Torre de Marfim, que tinha acabado de perguntar quem é o meu próximo, e disse, quem tu achas que foi o próximo do homem caído, abandonado, largado, jogado à beira do caminho? Aí o religioso disse, eu suponho que aquele que usou de misericórdia para com ele. E Jesus disse, compreendeis o que eu vos fiz? Vai tu e faze o mesmo. E eu lhes disse que o Evangelho não é acerca do quê, nem de elucubrações, porque a fé ou qualquer elucubração sem obras é morta. E é o apóstolo Tiago que diz, mostra-me a tua fé sem obras, sem fruto, e eu, com as minhas obras, com o fruto da minha vida, te declararei qual é a natureza da minha fé. É o mesmo princípio, é o mesmo espírito. Não é falação, como disse João, filhinhos, não ameis de palavras, nem de blá, 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 mas ameis de fato, de verdade, de obras, de frutuosidade, de concretividade palpável na vida do próximo. Do contrário, é logorreia, blasfema, o que vocês estão pronunciando e fazendo. A respeito de como é possível você botar em prática o que Jesus disse quando perguntou, compreendeis o que eu vos fiz? Que não basta apenas a gente entender historicamente que o Evangelho não é acerca do que, mas acerca de como. Porque o problema é o como, o problema é o modus operandi, o problema é a energia operadora, o problema é a frutuosidade, o problema é fazer acontecer, o problema é demonstrar, o problema é ser verdade. E aí, eu disse a vocês que isso só foi possível, e aquilo que o texto de João 13 narra, durante a ceia ser traído por um amigo, essas traições de dentro de casa, e você aguentar isso sem ódio. E eu expliquei por que Jesus jamais odiou, odiaria ou odiará quem quer que seja, até o diabo. Porque na hora que ele odiar, mesmo que seja o diabo, ele se desqualifica. Ele ama. Ele ama. E é o amor dele que tanto justifica quanto traz juízo àqueles que, apesar desse amor, trabalham contra o amor o tempo todo e viram diabos, como aconteceu, infelizmente, com o caso do pobre Judas, mas que ainda está numa situação muito superior àquela na qual a gente vê muitos dos líderes religiosos contemporâneos, que são pessoas que são capazes de traições e traições e vivem de moedas de prata, vivem de negociatas, vendendo a alma dos outros, vivem vendendo Jesus de dia e de noite para o mundo inteiro, mas não tem nem a dignidade de uma angústia remorsiva que os leve ao suicídio. Suicídio é até uma dignidade num caso desse, que esse pessoal está completamente destituído, desenervado de qualquer sensibilidade humana,
Judas se levantará no juízo e o julgará. E aí nós vimos isso. E eu disse que no dia de hoje eu continuaria ainda fazendo essa pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Porque ela designa essa teoria do conhecimento segundo o Evangelho, essa epistemologia. A gente conhece as coisas de Deus em nós, para nós, pela prática delas. Como Jesus disse, que aquele que faz a vontade de Deus é aquele que a pratica. Não é aquele que discorre, que elocubra e que divaga e que filosofa sobre ela ou teologiza sobre ela. Não, é quem a pratica. Como eu também disse da última vez, que em João capítulo 7, verso 14, Jesus diz que se alguém quiser saber se a palavra que ele diz é verdadeira ou não, que a ponha em prática. Antes disso, você nunca vai ter a certeza, ela só se torna concreta, real, palpável, realizável e uma boa nova experienciável por nós, se a gente tiver a coragem de botar o pé no chão das práticas desse caminho, um dia depois do outro. Aí ele vai ganhando verdade, concreção, realidade insofismável diante de nós. E hoje, o que eu quero conversar com você? Eu quero falar sobre 3 implicações de coisas que estão presentes nesse texto de João 13, que vocês me acompanharam nas 3 reuniões anteriores e que eu acabei de fazer uma síntese resumidíssima, só para tentar juntar a mente um pouco e criar uma coesão cognitiva, de percepção, de sequência. Para você que está aqui hoje, preste atenção nisso. É tudo fundado em João, no capítulo 13. Você pode abrir no seu celular, na versão revista e atualizada. É só escrever aí no Google, Novo Testamento, Evangelho de João 13, revista e atualizada. Vai cair em cima, exatamente do texto que eu leio. E que eu não lerei porque eu tenho lido gradativamente, domingo após domingo. Hoje eu só quero enfatizar coisas que estão ditas aqui. Por exemplo, no verso 8 desse capítulo 13, quando Jesus, ouvindo a objeção de Pedro, que disse: tu jamais lavarás os meus pés, e Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Você podia repetir comigo isso em voz alta? Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Só mais uma vezinha. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí você fica perguntando: o que isso quer dizer? O que isso disse? Exatamente o que isso disse. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí tem uma segunda pergunta que eu admito, com muita racionalidade. Lavar de que maneira? Aí é óbvio que ele não está falando de te dar um banho. Olha, se eu não te der um banhinho, você nunca vai ser meu. Viu, meu filhinho? Um banhozinho gostoso, vou lavar tudo, tu não tens parte comigo. Se eu não te fizer um batismo estilo detailing, assim, bem detalhado em você, lavando cada pedacinho do teu corpo, tu não tens parte comigo. Ele não está se referindo, portanto, a nenhum uso de água numa extensão maior do corpo, para caracterizar o nosso vínculo ou não vínculo com ele. A gente sabe da história daqueles 2 malfeitores que morreram ao lado dele na cruz. Um blasfemou, dizendo: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também, mas para de ficar com
com essa passividade toda enquanto está todo mundo morrendo aqui. Aí o outro se chocou, olhou para ele e falou: que é isso, rapaz? Tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Você não está vendo que é Deus tomando a sentença da gente, sofrendo a nossa sentença ao teu lado? E tu não percebes que tem algo alienígena aqui acontecendo? E aí virou-se imediatamente para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino, conforme a escatologia judaica, que dizia que no último dia, todo mundo que morresse ia ficar dormindo até o último dia, quando todos iriam ser levantados. E ele, com base na única escatologia que ele conhecia, ele falou: lembra-te de mim quando tu vieres no teu reino e que for haver ressurreição de todos, então me lista, não me esquece. Aí Jesus o surpreende de novo, como surpreendeu sempre aos que creram, de verdade, dizendo-lhe: em verdade, eu te digo que hoje mesmo, antes do sol se pôr aqui, tu estarás comigo no paraíso. Não é daqui a milhares e milhares de anos, é agora, é hoje, é já. É nesse instante, é nesse momento, é sem interrupção, e é sem batismo, é sem água, é sem lavagem com H2O, sem absolutamente nada, mas estás limpos. Ele diz em João, aqui na frente, no capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, vós estáis limpos pela palavra. Vós estáis limpos pela palavra, pela adesão à palavra, por darem razão à palavra de Deus, por praticarem a palavra, por não serem indiferentes para com a palavra, por levarem a sério e a chamarem para a praticabilidade cotidiana, natural, na vida de vocês, por transformarem a palavra que vocês ouvem em códigos de mente, de juízo, de discernimento, de bom senso, de compreensão, de entendimento, para avaliação e prática da vida de vocês. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Portanto, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo, e o significado não tinha a ver exclusivamente com jogar aguinha nos pés. Tinha a ver com essa consciência de entrega cotidiana da gente, para nos permitirmos, não de maneira litúrgica, religiosa, um dia eu fui batizado, toda vez que eu encontro um rio eu peço para que alguém me dê um mergulho. Tudo isso é só superstição tua. Na realidade, eu sou limpo pela palavra. Toda vez que eu digo sim, toda vez que eu acolho, toda vez que eu dou razão ao Evangelho na minha vida, eu estou sendo limpo pela palavra. Todas as vezes que eu acolho a palavra de Jesus, não como um mandamento penoso, porque os seus mandamentos não são penosos, são amor, mas quando eu não resisto ao amor, não odeio o amor, não brigo contra o amor, não me mal-humoro contra o amor, não me levanto contra o amor, antes o acolho, eu sou limpo por essa palavra. O amor de Deus, como palavra vivificante em mim, purifica meu ser. Para a experiência cotidiana de Deus. Agora, como eu disse no domingo passado, isso acontece como decisão do amor. Lá, os versos 1, 2 e 3 de João 13 diz: tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aí teve força para traição,
para encarar a negação, para lidar com a idiotice, para oferecer as oportunidades que nunca aparentemente eram percebidas, o que é extremamente frustrante. Na viagem do Evangelho só é possível se a gente se dispuser a fazer isso com amor, até o fim. Como um pai faz com o filho, como a minha filha faz com os meus netos, como eu faço com ela. Eu comecei a amá-la e vou amá-la até o fim, não tem nada que me faça parar de amá-la. Nada, absolutamente nada. É unilateral, é uma escolha, é uma decisão. E é assim que tem que ser. E se eu não tiver essa consciência, não adianta eu ouvir e perceber os exemplos de Jesus, de como Ele quer que eu viva. Sem esse amor, eu não vou praticar nada. E o amor não é um romanceamento com Deus, é uma decisão, é uma escolha de querer parecer com meu Pai, de querer parecer com Deus em mim. É uma escolha. A segunda coisa que eu quero afirmar no dia de hoje está aí entre os versos 22 em diante, quando Jesus pergunta: compreendeis o que eu vos fiz? Porque eu vos dei o exemplo. Vocês não têm que elocubrar, vocês só têm que ver o exemplo. Qual foi a desembocadura do que eu fiz? Tudo que eu faço tem a ver com o que eu vivo, encarno, demonstro. Se eu lhes disser alguma coisa que eu não viva, não encarne, não demonstro, não sigam. Porque o Evangelho não tem a ver com bate-boca, discussão para ver quem está certo. De preferência, fique calado. O Evangelho tem a ver com exemplo, com o que eu faço com a minha vida, com a minha interpretação de olhar, com o que eu escolho como prioridade, como significação do meu ser. Tem a ver com esse cotidiano de pequenas e grandes coisas em relação às quais a gente faz decisões. E tanto mais quanto a gente decida de acordo com a mente de Cristo, que pode ser absorvida por nós pela prática de obediência do mandamento do amor no Evangelho, mais eu ganho sinapses da mente de Cristo em mim. E mais simples e mais fácil será a decorrência desse exemplo. E o último princípio que ele anuncia no verso 20 é o princípio da reciprocidade para quem faz. Vocês viram o que eu vos fiz? Aí ele diz, assim também façais vós. E o critério religioso nem passa perto disso do ponto de vista do Evangelho de Jesus. Aí eu entro no reino da reciprocidade espiritual, conforme está escrito aí, se você quiser ler do verso 20. Quando Jesus diz, olha, vivam assim e fiquem sabendo do seguinte, que quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele a quem eu envio, a mim me recebe. Aí, de repente, do nada, eu faço e passo a fazer parte do reino da reciprocidade espiritual sublime. Jesus disse, o Pai me enviou. Quem me recebe, recebe o meu Pai. Quem acolhe a minha palavra, acolhe a palavra do meu Pai. Quem me ama, ama o meu Pai.
Quem dá razão aos meus princípios de amor, verdade, justiça, inclusividade, misericórdia, dá razão ao meu Pai. E tem, e faz, e realiza acolhimento total do meu Pai em mim. Do mesmo modo, vocês, a quem eu envio, dizendo, compreendeis o que eu vos fiz, assim também vós, bem-aventurados sois, se praticardes essas coisas, está escrito aí na sequência. E assim como quem me recebe, recebe o meu Pai, daí para frente, quem receber vocês, me recebe também. Se vocês forem esses que não fazem acepção de pessoas, que não têm pudicícias quanto a lavar os pés uns dos outros, que não digam, eu não vou fazer isso não, porque esse aqui não merece que eu lave os pés dele, porque ele bem sabe por onde ele andou. Onde botou esses pés. Ao fazerem isso, vocês vão aprender o que eu estou fazendo em vocês e como eu que podia falar de todas as porcarias pregadas nos pés de vocês, dos germes, das bactérias, das infestações de tudo. Não digo nada, só lavo, trago alívio e bem-estar. Porque pés lavados dão outra sensação de ser e de estar. Façam isso com os outros. E quero aprender com isso a limpar os teus, com a mesma descrição, graça, bondade, misericórdia, sem acusação, sem juízo, sem malignidade em relação a de onde você esteja vindo ou para onde você esteja indo. Assim como eu vos fiz, é assim que deveis fazer uns aos outros. E aí surge esse princípio da reciprocidade. Se vocês fizerem assim, vai acontecer a mesma coisa que acontece entre mim e meu Pai. Quem me recebe, recebe a Ele. E o que vai acontecer se vocês praticarem o que eu estou ensinando, dando exemplo para vocês fazerem sem titubeio, sem tergiversação, sem fuga, sem evasão, sem desculpas. Porque não há desculpas. Se vocês praticarem com amor, com bondade, com graça, com o mesmo espírito com o qual eu pratico em vocês, vocês passarão a ser Cristos de Deus na vida do próximo. Infelizmente, é só o amor que eu tenho a compartilhar com você. Mas para quem quiser, essa simplicidade muda a vida. Faz a gente se tornar outro tipo de pessoa. Entra primeiro no coração, gera um constrangimento sublime em nós, que acaba esmagando a nossa mente, os nossos pensamentos, trazendo ressignificação para as nossas interpretações e uma nova disposição de viver e novas realidades e paradigmas para existirmos e decidirmos em favor do que a gente quer chamar de vida em nós, segundo Jesus.